Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia uns 4 meses que estávamos separados. Isso depois de quase 15 anos juntos. A separação partiu dele. Se dependesse de mim, não teria acontecido. E o pior é que não houve justificativa nenhuma. Sabe? Ele só falou que não queria mais, que seria bom se cada um partisse por seu rumo da história. Olha, eu acho que é pior quando não tem motivo assim aparente. Quando tem um motivo claro, mesmo que seja um motivo doloroso, como uma traição, alguma coisa assim, é ruim, mas você, pelo menos você sabe, né, por que aconteceu. No nosso caso, não aconteceu assim. Não houve motivo nenhum, pelo menos não motivo claro. Se bem que desde o começo, minha mãe achava que tinha outra mulher. Na opinião dela, nenhum homem resolve abandonar a família, assim do nada, sem ter um motivo, né? E só de pensar que ela pudesse ter razão, minha amargura se multiplicava. Ele nunca deu mostras de que houvesse outra mulher. Ou, de repente, até deu, mas eu fui muito boba, não consegui enxergar. Não sei, às vezes a gente não presta muita atenção, né? Quando ele saiu de casa, foi um baque para mim. Perdi o chão. Imagino que são quase 15 anos juntos. De repente você perde o marido. Tínhamos um casal de filhos. A Aline estava com 14 anos e o Robinho tinha 11. Apesar de ter nos deixado, isso é preciso que se diga. Meu marido nunca nos abandonou. Ele sempre esteve presente. Sempre pagou pensão, ajudou. Nesse ponto, nunca tive do que reclamar. E foi ao cabo daqueles 4 meses que eu soube que ele estava com outra mulher. Foi a primeira vez que que se descortinou para mim a possibilidade de ele estar com outra. Olha, eu fiquei tão triste. Eu falei que o melhor é a gente nem saber, mas... Olha, sei lá, viu? Sei lá se é melhor ou se não é melhor. Só sei dizer que fiquei mortificada quando soube que ele estava morando com essa mulher. Só que quando a Aline viu essa nova mulher do pai dela, veio me dizer uma coisa que me deixou sem chão. E, mãe, já vi essa mulher com o pai antes de... Olha, ela não precisava dizer mais nada. Só o jeitinho como ela olhou para mim. Deve ter tido até arrependimento depois de começar a falar. Eu ainda quis saber, né? Se ela completasse. Como assim, Aline? Do que você está falando? Mãe, eles já estavam juntos antes da separação, mãe. Você tem certeza do que está falando? Claro que eu tenho, mãe. É falar uma coisa que não tiver... Tá, mas por que você nunca falou? Por que você não contou? O pai falou na época que era só uma amiga dele, uma conhecida. A coitadinha já se encolheu, de tão arrependida que ficou de começar aquela conversa. Ela devia ter me contado. Imagine, ela já tinha visto o pai com aquela fulana. Aquela que agora era sua nova esposa. Convenhamos, né? Muita coincidência. Coisa muito estranha, no mínimo.
Já deviam estar juntos há muito tempo, sei lá quanto. Quem sabe até, olha, eu digo quem sabe, mas acho que dá até para afirmar que era por ela, por causa dela, que ele tinha nos abandonado, deixado a nossa família. Só podia. Olha, minha cabeça ficou de um jeito. Depois de quase 4 meses de separação, eu já estava até meio conformada, aceitando um pouco melhor. Só que depois daquilo que minha filha me contou, parece que voltei a estaca zero. Lembrei das palavras da minha mãe. Ih, minha filha, homem não sai de casa se não tem um rabo de saia lá fora, não. Capaz que vai sair. Deixar de ter roupa lavada, comida feita. Homem não é bobo, não. Na primeira oportunidade que tive, fui lá conversar com ele, cobrar uma explicação. Mas, como eu já esperava, ele saiu pela tangente. Capaz, Irene. Eu e a Tânia, a gente começou a sair faz, nossa, um mês e pouco. Claro que ele não ia admitir que já andava envolvido com aquela fulana. De todo modo, adiantava eu discutir. É claro que não adiantava. Tanto que, em vez de ficar me torturando, tratei de seguir com a minha vida. No fim, ele não estava ainda morando com a mulher. Estava saindo com ela, ia lá para casa da tia dela, mas dali para diante, acho que se sentiu mais à vontade. E foi lá morar na casa dela. Nunca chegamos a casar, eu e ele. Nem em cartório, nem na igreja. Só fomos morar juntos, depois que eu descobri que estava grávida. Como eu já disse, foram quase 15 anos juntos. E nesse período, ele vivia prometendo que um dia nos casaríamos, mesmo que fosse só no cartório. Às vezes, víamos passar alguma coisa, alguma reportagem na televisão, sobre aqueles casamentos coletivos que o pessoal casa, um monte de gente, tudo no mesmo dia. E aí ele falava, quando tiver outro casamento desses aí, Irene, quando tiver outro desses aqui, a gente pode se inscrever, viu? Olha, eu ficava todo feliz, cheio de sonhos. Só que a nossa situação nunca se alterou. Até que no fim, antes de chegar o casamento, chegou a separação. Alguns familiares e amigos achavam que eu também devia tentar refazer minha vida, conhecer uma pessoa bacana, um homem que valesse a pena, mas, olha, para a mulher é muito mais difícil. Imagine, uma mulher de quase 40 anos, 2 filhos adolescentes, pensa que é fácil? Fácil para arranjar sarna para se coçar, para arranjar diversão. Agora, coisa séria? Só sendo uma pessoa solteira. E mesmo assim é difícil encontrar uma pessoa que vale a pena. Imagine então no meu caso. Eu também não queria me envolver com qualquer um. Sabe, só para não ficar sozinho. E depois me incomodar mais do que já tinha me incomodado. De mais a mais, eu ainda estava com o coração muito machucado. Não tinha superado o fim do meu casamento. Por isso é que o tempo foi passando, eu fui ficando sozinha, fui cuidando de mim, das crianças, da casa. Não tinha mais tempo para nada mesmo. Quando me dei conta, 3 anos tinham se passado.
Foi nessa época que a minha filha veio me contar que a mulher do Adilson... Olha, eu acho que essa foi uma notícia pior até do que aquela que a coitadinha tinha me dado muito tempo atrás lá, que eu já tinha visto aquela mulher com meu marido. Ela veio contar na maior inocência, sabe? Que a mulher do Adilson estava esperando um filho. Tinha engravidado a criatura. Foi uma fisgada que eu senti assim por dentro. E foi um golpe, repito, quase tão grande quanto aquele primeiro. Fiquei despeitada. Não vou negar. Fiquei. Claro que tentei esquecer o assunto, até porque sabia também que não ia adiantar de nada. Até porque não tínhamos mais nada um com o outro. Nosso único elo eram os nossos filhos. De maneira que aquilo, como golpeou meu coração, continuou ferindo e continuou durante um tempo, mas chegou uma hora também que eu vou te contar, viu? A gente sofre tanta pancada nessa vida que chega uma hora que já não sente mais nada. Tanto que o bebê dos dois nasceu. Algum tempo depois, uma menina. Como eu nunca tive amizade com essa Tânia, nunca convivemos. Era ela lá no canto dela e eu no meu. Acabei... Olha, até pensei, sabe, mas lá pelas tantas cheguei à conclusão que não tinha que ver nada. Não fui conhecer a menina. Se bem que o bebê, coitadinho do bebê, não tinha culpa de nada. Até que perto de completar 6 anos de separação, eu já com quase 43, finalmente acabei me envolvendo com um cara que trabalhava perto do meu serviço. Nada sério. A gente só saía de vez em quando. Só que também não durou muito. 2 meses, 2 meses e meio. No fim acabou não vingando. O tempo se passou, até que eu me deparei com aquela surpresa. Um dia cheguei em casa e a minha filha me fez aquela pergunta. Eu bem distraída, chegando da rua, né? Mãe, a senhora tem falado com o pai? Não. Faz uns 20 dias, eu acho, que a gente não conversa. Por quê? A senhora sabia que ele e a Tânia não estão mais juntos? Ele saiu lá da casa dela. Parece que está morando com um amigo de serviço. Olha, aquela notícia me pegou tão de surpresa, porque eu não tinha a mínima ideia. Perguntei se ela tinha certeza, quem tinha contado. E ela falou que tinha ido até a casa da Tânia para ver a irmãzinha, e a própria Tânia foi quem lhe deu a notícia. Tá, e ela falou mais alguma coisa? Disse o motivo de ele ter saído da casa dela? Minha filha falou que não. E olha, sinceramente, por aquela eu não esperava. Depois, inclusive, até liguei para ele. Perguntei e ele confirmou. E quando quis saber o que tinha acontecido, ele só falou aquilo assim de um jeito bem genérico. A gente não estava se entendendo. Achei melhor nem me meter na história. Até porque não tinha nada a ver, né? Aliás, sabe o que eu cheguei a pensar? Que ele pudesse ter conhecido outra mulher, se envolvido com essa outra e dado um pé na bunda dela.
do jeito que, aliás, ele tinha feito comigo. Não seria a primeira vez. Mas era só uma desconfiança. Ninguém me contou nada. O detalhe foi que, depois que ele separou da Tânia, ele começou a se tornar mais presente ali em casa, de um jeito que já não era fazia bastante tempo. Final de semana, principalmente, era raro quando ele não aparecia. E a gente ficava ali, conversando. As crianças tinham saído naquele domingo depois do almoço. Quer dizer, eu falo criança, mas cada um com mais de 20 anos a cacunda, né? Os dois já estavam namorando, inclusive. Tanto o de 22 quanto o de 19. Mas nem paravam mais em casa. Enfim, naquele domingo, o Adilson estava ali, batendo papo, e de repente começou a falar de nós e a relembrar o passado. Fiquei ali só escutando, já adivinhando onde que ele queria chegar com aquela conversa. Pelas tantas ele perguntou: você nunca mais se envolveu com outro cara, não? Hein? Ele não sabia daquele meu envolvimento com aquele outro. Por isso achei melhor mentir. Mesmo porque não tinha nem necessidade de saber, né? Não era da conta dele. Claro que não, Dilson. Aliás, estou muito bem sozinho. E você nunca pensou? Sim, mano. Pensou no quê, Dilson? Sei lá, não. A gente foi marido e mulher durante tanto tempo, aí separamos, mas de repente, uma volta. O que você acha? Uma volta? Já falei pra você, tô muito bem sozinha. Obrigado pela oferta, tá? Falei daquele jeito e ele já ficou com aquela cara assim, sabe? Não gostou. Pensei comigo, e eu com isso? Não me abandonou? Ué. Desconversei na mesma hora, levantei do sofá. Falei que ia lavar a louça do almoço, arrumar a cozinha. Meio assim que despachei. Sabe, tipo, quase falei, você não tem nada pra fazer em casa, não? Agora, se eu disser que aquela conversa, de todo modo, aquela pergunta, principalmente, não me perturbou, estaria mentindo. E a cada dia, a cada vez que eu pensava, que eu lembrava, e que ele dava mó, porque ele não parou. Ele não parou. A cada mostra de que ele queria se acertar comigo, eu ficava mais e mais pensativo. Agora, quer saber? No fundo, se fosse lá no começo, tudo bem, mas nessas alturas eu nem sabia se era isso que eu queria. Tudo que tinha acontecido, sabe, me magoou tanto. Embora eu nunca tenha baixado a minha cabeça. Um dia ele perguntou, mas perguntou assim bem claro, se tinha alguma chance concreta da gente se reconciliar. E meio sem pensar, voltei a dizer que não queria. Mas ele insistiu. Quer dizer então que você já me esqueceu de vez? Não sente mais nada por mim? Adilson, do que você está falando? Você esperava o quê depois de tudo que houve? Que eu ainda estivesse aqui te esperando, de braços abertos, feito uma adolescente de 15 anos? Aliás, sabe o que você devia fazer? Tentar se acertar com a mãe da tua filha, tá? Olha, eu vi que ele não gostou, viu? Eu não sei se eu fiz aquilo assim de propósito, para cutucar mesmo,
Ou se aquela ideia apareceu na minha cabeça, eu só sei dizer que resolvi responder daquele jeito. E percebi em seguida que ele não gostou. Fez uma cara. Mas uma cara. E a verdade é que depois daquela invertida, não tocou mais no assunto comigo. Na verdade, parou de patrocinar sempre os domingos ali, sabe? De estar sempre ali, batendo papo e tomando café. Coisa que já tinha se tornado até bem frequente depois que ele se separou daquela outra. Parou. Também levando essa invertida pela cara, né? Olha, eu até senti um pouco quando percebi que ele parou de frequentar minha casa. Mas quer saber? Ao mesmo tempo, achei que era melhor assim. Não sei, apesar de termos vivido uma longa história. Olha que 15 anos não são 15 dias. É muito tempo. Mas só parou dos 15 porque ele quis. Não foi minha culpa. Não sei, na minha cabeça, pra mim, acho que não tinha mais como. Alguns meses depois, aconteceu uma coisa inesperada. Ele bateu o carro e acabou se machucando, assim, de um jeito bem sério, viu? Quebrou a perna, na altura da bacia, sem encontrar outros ferimentos sem tanta gravidade. Mas, de qualquer maneira, né? Para alguém que já não era mais garoto, precisou ficar internado durante um tempo, inclusive. E perto de receber alta, numa das visitas que a gente foi lá fazer para ele, eu com a nossa filha ali do lado, ele me fez um pedido. Escuta, você podia me deixar ficar na tua casa nesse período lá de recuperação? Hein, Irene? Vou precisar de cuidado e... Você sabe que eu não tenho ninguém além de vocês, né? Olhei para ele, meio ressabiada. Você quer ficar lá em casa? Quem que vai cuidar de você, Adilson? Todo mundo trabalha, você sabe? Aliás, por que você não pede para ficar lá na casa da Tânia? Não era com ela que você vivia lá, não faz muito tempo? Ele não falou nada. Pensei até que ia responder, mas não falou nada. Ficou ali me olhando com aquela cara de coitado. E depois se virou para nossa filha, que, repito, tinha me acompanhado na visita. E falou para ela: Aline, você podia cuidar de mim, né? Você não vai virar as costas pro teu pai, né? Ele fez a chamada chantagem emocional. Olhando para a cara da menina, com aquela cara de... Entendeu? Para resumir, acabou apelando para o coração mole da nossa filha. Juro que eu não queria que ele fosse lá para casa naquele período de recuperação, até porque ele também podia pedir ajuda para alguém da família dele, né? Só que no fim, até por conta dos apelos da Aline, acabei concordando. Mas deixei muito claro que não ia ficar fazendo papel de enfermeira. E ainda tinha mais. Já que a Aline tinha concordado, ela que cedesse seu quarto e sua cama para ele. E no fim foi exatamente isso que aconteceu. Ele acabou indo para casa, se ajeitando ali no quarto dela, e ela acabou indo dormir ali comigo. Falei que não ia fazer papel de enfermeira para ninguém. Só que no fim, às vezes acabava ajudando. Naturalmente que a Tânia
soube que ele estava hospedado ali na minha casa, né? E deve ter pensado, sei lá o que ela deve ter pensado, mas não deve ter gostado. Se bem que se não gostou, por que não foi lá e levou ele para casa dela? Algumas pessoas da minha família até vieram falar comigo, saber o que estava acontecendo, se eu tinha aceitado de volta. Até isso me perguntaram. Quer saber? Não vou mentir. Esse período em que ele ficou ali em casa, mexeu muito comigo. E detalhe, várias vezes ele voltou àquele assunto sobre nós dois. A possibilidade de voltarmos a ser um casal de novo é uma possibilidade real. Mas eu sempre desconversava, ou então dizia que não queria, assim, embora de modo indireto. Um dia, inclusive, ele chegou a dizer: se eu pudesse voltar no tempo, Irene, não teria saído da minha casa, viu? Deixar você foi o maior erro da minha vida. A fazer o quê, né? O tempo não volta. Ele falou aquilo, eu fiquei olhando para ele, não soube nem o que falar. Teve uma outra vez que estávamos ali na sala assistindo televisão. Ele com a perna mobilizada. E ele pediu para deitar a cabeça no meu colo. Eu, sem jeito, acabei consentindo. E ele acabou adormecendo. E mesmo que ele estivesse dormindo, não sei o que deu em mim, mas comecei a alisar o cabelo dele, como nos tempos em que a gente era marido e mulher. Ele acabou despertando e ficou me olhando assim, com aquela cara durante um tempo. Fiquei até meio embaraçada. Aí ergui sua cabeça, levantei do sofá, coloquei uma almofada ali e fui para a cozinha fazer alguma coisa que eu nem lembro o que foi. Depois falei que ia me deitar. Perguntei se ele queria ajuda para se recolher também, ou se ia ficar mais um tempo ali. Ficou um clima assim bem esquisito, viu? Meio constrangedor. Uma mistura de romance com constrangimento, mas ficou nisso. E nos dias que se seguiram, notei que ele passou a me olhar de um jeito bem diferente. Até que um sábado, eu fui à missa, e no que voltei, por volta das 8h20, 8h25, me deparei com aquele cenário ali em casa. Assim que entrei pela porta, vi que o chão estava repleto de pétalas de rosa. Olha, me deu uma... Olha, eu não sabia se ria ou se chorava, porque foi uma coisa que me pegou tão de surpresa. Aí escutei ele me chamando lá na cozinha, com o coração batendo, foi até lá, vi que até a mesa estava posta com o jantar. E tudo assim à luz de velas. Ele estava me esperando na mesa. Sem entender, perguntei o que significava aquilo, né? Quem o tinha ajudado a preparar aquilo tudo? Ele falou que tinha sido a nossa filha. E ainda acrescentou: sabe por que eu preparei tudo isso? Para te fazer um pedido. Queria ficar de joelhos, mas você sabe que eu não consigo, né? Mas vou fazer assim mesmo. Você aceita se casar comigo? Papel passado, tudo? Cartório, igreja? Olha, eu fiquei tão sem reação. Sem saber se era brincadeira, se era... Olhei para aquele cenário, a mesa posta, as velas acesas, uma garrafa de vinho, sem contar aquelas pétalas de rosas espalhadas ali no chão da sala. Como assim? Ele repetiu a pergunta. Quis saber se eu aceitava me casar com ele. De papel passado. Voltou a dizer que tinha cometido o maior erro da sua vida quando deixou a nossa casa para ficar com aquela outra. Você é a mulher da minha vida, Irene. Eu vejo hoje o quanto fui bobo
quando resolvi me afastar de você. Eu jamais poderia esperar uma atitude daquelas. Tanto que, repito, fiquei sem reação. E ainda tinha outra surpresa. Mesmo sem eu ter lhe dado a resposta, ele tirou uma aliança do bolso. Aliás, 2. Imagine minha surpresa, né? Acho que meu coração nunca tinha batido tão forte. Tínhamos morado durante 15 anos juntos, ou quase 15, mas nunca nos casamos. Ele nunca colocou uma aliança, nem de compromisso, nem anel de bala no meu dedo, nunca. E agora estava fazendo aquele serviço completo ali. Depois de estarmos separados durante tanto tempo. Falou que queria fazer tudo direitinho como manto figurino. E que se eu aceitasse, me faria recuperar todo o tempo perdido. Claro que no meio daquela emoção, eu acabei falando que aceitava. Nossos filhos estavam escondidos. Sabe, se eu soubesse de tudo isso, né? Nossos filhos estavam... Enquanto ele falava tudo aquilo para mim, dizia aquelas baboseiras tudo, e fazia aquela homenagem, e queria se ajoelhar diante de mim, me pedia em casamento. Eu ali pensando que estávamos só nós dois, mentira, estava todo mundo escondido. E quando viram minha resposta, quando eu falei sim que aceitava, apareceram ali batendo palmas e rindo, abraçando a gente. Até porque eles sempre torceram por nós. Em resumo, acabamos nos casando no cartório e na igreja, tempos depois. Foi uma surpresa para todo mundo. Ninguém esperava. Hoje eu digo que acabei me casando com o mesmo homem 2 vezes. Apesar de não termos sido realmente casados durante aqueles primeiros 15 anos. Adoro exibir a todos a minha aliança. Quem sabe até, eu me pergunto muitas vezes, quem sabe até era isso que precisava acontecer. Por isso que aconteceu tudo exatamente do jeito como aconteceu. Nunca deixei de amá-lo. Embora a mágoa, embora o ressentimento. Mas nunca imaginei também que fosse acabar voltando para nossa casa. E nos tornando aquilo que, tudo bem que na prática a gente é, mas na teoria nunca fomos. E acabamos nos tornando marido e mulher. No civil, na igreja, diante do padre, na frente dos nossos filhos, na frente de todo mundo.